Efésios capítulo 6, versículo 12. Eu quero, pela fé na obra do Filho de Deus, pela obra de Jesus Cristo e pela atuação do Espírito Santo, enquanto eu estiver ministrando, quero dar liberdade para o Espírito Santo estar tocando na sua vida. Ele conhece exatamente o que você precisa nessa noite. Eu sei que cada pessoa chegou aqui com uma necessidade. Eu sei que cada pessoa aqui chegou para receber algo de Deus. E eu sei que o Senhor, Ele é misericordioso, um Deus cheio de amor, e Ele vai fazer isso. Então, enquanto eu estiver ministrando, de repente, se você sentir o toque do Espírito, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertas. Eu quero dar liberdade para que o Espírito Santo de Deus faça isso daí. No meu espírito, irmãos, principalmente hoje, eu entendo que a palavra que eu vou ministrar ao coração dos irmãos é uma palavra que talvez possa te incomodar um pouco. Aí você vai falar assim para mim: novidade, né, pastor? Mas eu gostaria que você, por favor, prestasse bastante atenção. Como eu disse, eu vou bem devagar. Talvez eu não termine essa ministração hoje, mas eu tenho convicção que nós entramos numa nova etapa como igreja. Eu tenho convicção disso. Aquilo que nós profetizamos, a palavra que o Senhor nos deu. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Quem aqui já ouviu falar naquele pastor Joseph Prince, que tem uma igreja enorme de 30 mil pessoas, 15 mil pessoas em Singapura? E eu estava lá procurando umas mensagens para mim ouvir. De repente eu vejo um tema da mensagem dele, a da passagem do ano, Lisa. 2022, o ano do descanso e da aceleração. Falei: tá de brincadeira, Joseph Prince, tá de brincadeira. Aí a gente foi assistir. Irmão, até o texto de Oséias 9:13, até o texto quando ele começa, pastor Ezequiel, com a tenda de Davi, no 11, eu e a Marli ficamos chocados. Eu falei: a turma vai ver e vai achar que eu... Não, por favor, meu irmão, não é presunção. Você vai aprender isso hoje. A terra estava se movimentando de uma forma extraordinária no tempo de Jesus. Jerusalém bombando, Belém, tudo acontecendo. E Deus de repente vai e fala com pastores que estão lá cuidando de ovelhas. Não é a quantidade de pessoas que você tem, não é o poder financeiro ou o poder de influência pública, é aquilo que você conquista em Deus. Deus continua revelando suas coisas aos pequeninos. Ele oculta dos grandes e continua revelando os seus mistérios aos pequeninos. E não é a primeira vez que a gente tem essa experiência de homens relevantes na nação pregando algo que essa igreja já ouviu antes. Eu falo isso para a glória do Senhor, para você entender e compreender que nós estamos debaixo da direção do Senhor. Então, queridos, eu quero que você preste bastante atenção nessa noite. Como eu disse, essa mensagem pode te incomodar um pouquinho, mas se você tiver o Espírito Santo, eu sei que você tem, amém? Você vai pedir para Ele te ajudar, e você vai
É hora da gente crescer, amém? Mas não é crescer em número não. Esse crescimento eu estou falando agora de maturidade. Vira para o teu irmão e fala assim: está na hora da gente crescer. Fala para ele. Você falou o que para ele? Amém. Então vamos lá. Efésios capítulo 6, versículo 12. Todo mundo conhece de cor. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, numa outra versão é contra sangue e carne, e sim contra principados, repete comigo, principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial. Pode repetir. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Muito bem. Fecha teus olhos, vamos orar. Espírito Santo, fala ao nosso coração. No nome de Jesus, amém. No dia 14/3/2021, eu ministrei aos irmãos essa palavra a respeito de batalha espiritual. Uma das coisas que nós aprendemos, que principados, no original grego vem de arklai, que significa governante, autoridade, domínio ou esfera, ou domínio de esfera de influência, que atua em países e continentes, nações, estados. É assim que funciona os principados. Para que eu possa entrar na minha ministração, eu preciso de voltar com você um pouquinho nessa palavra. Uma das coisas que nós como igreja temos que entender é que quando a gente fala de luta, de batalha espiritual, quando nós falamos do embate da igreja contra o reino das trevas, nós precisamos de sair daquele lugar do embate pessoal, daquele embate na onde nós lidamos com demônios alojados em pessoas, demônios que infestam a vida das pessoas. É aquilo que chamamos de libertação pessoal ou individual, na onde as pessoas ficam infestadas por demônios. Então aí você vem, ora, o demônio manifesta, e você dá uma palavra de ordem, aquele demônio sai e a pessoa fica livre. Isso, pastor, é verdade? É verdade. É o papel da igreja? É o papel da igreja. Pastor, a gente experimenta isso? Experimenta isso. É fato, é verdade. Mas nós como igreja temos que entender que não é só isso. A nossa guerra, a nossa luta, ela não está envolvida só no embate pessoal. Por quê? Porque senão nós vamos dizer que é muito pequeno. A gente fica na esfera da luta, dos batalhões, na verdade, dos dominadores, da tropa, daqueles demônios rasos, fracos, diante do poder da igreja. Quando a Bíblia diz assim que a nossa luta é contra principado, ela está jogando a nossa visão no lugar mais profundo, no lugar mais alto, e eu e você precisamos de entender a dimensão dessa luta
e como ela é travada. Como eu acabei de dizer, o principado, ele não deixa ninguém possesso. O príncipe, nenhum principado toma o corpo de uma pessoa. Como é que ele trabalha, pastor? Ele trabalha no nível da influência. Vou dar um exemplo. Cada nação tem principados que trabalham. Vamos voltar um pouquinho para você entender melhor ainda. Você está acompanhando comigo? Amém? Estou indo devagarzinho para você entender. Se não entender, levanta a mão que eu volto. Quando a Bíblia diz assim, que o Senhor estabeleceu governo e autoridade, príncipes, governadores, autoridade, isso está descrito, para você entender melhor. Vamos lá para Efésios capítulo 1. A partir do 20, esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos, entronizando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio. Ei, olha para mim. Existe uma região celestial, que não é esse céu que a gente vê aqui, mas ele está além disso, na onde é chamado de regiões celestiais. Não é o céu onde Deus habita, e não é esse céu que nós vemos, mas é o céu na onde nós vamos encontrar os poderes das trevas, como também vamos encontrar os anjos do Senhor. A Bíblia diz que Satanás é o querubim caído, que na eternidade era o querubim ungido. Ezequiel capítulo 28, acho que a partir do 17 nós vamos começar a encontrar a descrição desse lugar. Ele, o único querubim ungido, formoso, maravilhoso, ele entra no seu coração a iniquidade, e ele começa então a comercializar, a vender a ideia de que ele poderia ser melhor do que Deus. Aliás, Isaías 14, 15 vai dizer que ele queria colocar o seu trono acima do Altíssimo. O Senhor vem e o joga para a terra. Junto com ele cai uma terça parte dos anjos, e essa terça parte cai, não só anjos pequenos, mas anjos de alta patente. Existe uma hierarquia no céu, e quando Satanás cai, ele traz anjos da mesma patente das quais ficou. É por isso, pastor, como é que o senhor sabe disso? Porque a Bíblia diz: a nossa luta, se é luta, é contra a igreja, é adversária, é contra principado, potestade, autoridade e poder. São níveis de demônios, de príncipes e governadores. É uma hierarquia demoníaca. Deu para você entender? Por que eu posso compreender assim? Porque a igreja não luta contra anjos do Senhor, aqueles que não caíram. Por quê? Porque Hebreus diz que eles são seres ministradores a favor dos santos. Da mesma forma que tem toda uma estrutura infernal, existe uma estrutura celestial. Amém? Agora, a Bíblia diz que caiu uma terça parte.
são milhões e milhões de demônios. Agora eu vou te dar uma boa notícia. Se caiu uma terça parte, para cada demônio tem um anjo de Deus à minha disposição e à tua disposição, porque ficou 2/3 ainda com o Senhor. Você entendeu? Amém? Está todo mundo ligadinho, conectadinho aí? Muito bem. Isso daqui, meu irmão, é só para a gente entrar na mensagem. E aí, meus irmãos, esses anjos, esses principados, eles trabalham em nações. Vou dar um exemplo. Lembra de Daniel capítulo 9 e 10, quando Daniel decide orar ao Senhor, porque ele entendeu que o tempo de Israel no cativeiro já tinha dado. E aí Judá, ele começa a clamar a Deus para que então eles pudessem sair. A Bíblia diz que ele ora 21 dias. Mas a notícia não vem, a resposta não vem. De repente, chega um anjo, Gabriel, que é o emissário. Ele se apresenta a Daniel e fala assim: Daniel, desde o primeiro dia que se colocaste a orar, a resposta saiu. Mas o príncipe da Pérsia, e aonde que Daniel estava? Na Pérsia, naquela região. Mas o príncipe da Pérsia veio até mim e impediu que eu trouxesse a mensagem, a resposta. E eu lutei com ele 21 dias. Está vendo, meu irmão? Daqui não é filme não, é Bíblia. Até que o Senhor enviou Miguel. Miguel é o guerreiro, para que lutasse com o príncipe, para que eu pudesse trazer a resposta. Olha o nível de força desse principado da Pérsia. Precisa de Miguel chegar, continuar guerreando, para liberar Gabriel, para entregar a notícia. Uma das coisas que nós temos que compreender é que esses demônios que trabalham em nações, estados, continentes, eles trabalham no nível da influência. Quem que eles usam, pastor? Estadistas, presidentes, generais. Eles trabalham nesse lugar, Lisa. Vou dar um exemplo. Geralmente, o principado, ele gera um tipo de problema e dificuldade na sua nação, na nação da qual ele toma conta. Vamos pensar as nações lá da Ásia. Você vai perceber que é um tipo de problema. Da África é outro: miséria, falta de educação, falta de saúde. Aí você vai nos Estados Unidos, é um outro principado que trabalha como? Mamon, riqueza, egoísmo. Você vai na nossa nação, o que trabalha lá em Portugal, idolatria. No Brasil, uma das potestades, principados que trabalha no Brasil é o da corrupção. E ele trabalha a que nível? Nível de influência. Repete comigo: influência. O que é influência? É a capacidade de fazer as pessoas repetir aquilo que eu estou fazendo, o que eu gosto de fazer. Influenciar. Pegou até aí? Amém? Posso começar a mensagem?
Muito bem, abra sua Bíblia comigo, lá em Efésios capítulo 1, versículos 7 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Repete comigo: com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Ele revelou o mistério da sua vontade, com um propósito, o propósito que ele estabeleceu em Cristo. Pelo derramar da sua sabedoria e entendimento, ele revelou qual era o propósito que Deus tem em seu coração através da pessoa de Cristo. Olha para mim. Ele nos deu a redenção e o perdão, e ele também derramou sobre nós sabedoria e entendimento para compreender, para entender o mistério de Deus. Qual era o propósito do coração de Deus a respeito de Jesus Cristo? Amém? Bora. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Uau! Escute. Como igreja, Milena, como igreja, Murilo, olha aqui para mim, irmãos. A igreja precisa de entender que o que Cristo fez, que a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que o plano de Deus não é só resolver os nossos problemas particulares. A igreja precisa de compreender que Deus não criou a igreja, Maurício. Deus não criou a igreja para ela se subdividir em salões, para que grupo de pessoas, pequenos e grandes, frequentem uma ou duas ou três vezes por semana, para resolver os seus problemas pessoais. Isso é minimizar, é jogar na lata do lixo a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz que em Jesus, na obra da cruz, uau! Deixa eu dizer uma coisa para você, preste atenção. Quando você olha para a eternidade, você então pega lá Satanás, uma estrutura toda cai, o caos do céu acontece. Deus vem e faz um jardim, Deus refaz a terra. É assim que eu entendo. Deus cria o homem. Agora escute, meu irmão. O homem é a coroa da criação de Deus. Escute, eu vou repetir. O problema é que o Satanás, diabo, ele turvou a nossa visão, Maurício. Ele cegou o entendimento.
O homem é o que Deus fez de melhor em tudo. Ele é a coroa. Sabe quem é a coroa? É a cereja do bolo. É o que ele tinha de maravilhoso, de extraordinário. Ele faz o homem, coloca o homem no jardim para governar. Não é para trabalhar, para governar, para lavrar a terra. A palavra lavrar, Leonardo, vem de cultuar. Cultivar é cultuar. Para o homem exercer governo, autoridade. Satanás vem e leva o homem a pecar da mesma forma como ele destrói uma parte do céu, da eternidade. Ele mancha. Agora então ele leva o homem a se afastar do seu Criador. É uma tragédia. Eu e você não temos ideia da tragédia que é isso. É pior do que terremoto, do que maremoto, do que tsunami. Tudo se perdeu. O pecado entra. A rosa gera espinho. A terra crilha brolhos. A natureza é tocada. A natureza sofre. Tudo entra em queda. O mal entra, a dor entra, a doença entra, a morte entra, tudo entra. Agora todos estão condenados. Não há solução. Tudo está perdido. Mas a Bíblia diz que Deus em Cristo Jesus, Ele ia convergir. Em Cristo tudo ia voltar a existir, voltar a ser aquilo que era. Em Cristo Jesus todas as coisas vão ser restauradas. Gente, eu não dormi essa noite. Eu fiquei variando. Porque isso aqui me pegou de um jeito. Deixa eu te mostrar algo. O 17 do 1 de Efésios. O 17 fala: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e o entronizando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à igreja. A palavra fala assim que o Senhor, Paulo diz assim: por esta causa me ponho de joelho, para que o Senhor nos dê o espírito de sabedoria, que abre os olhos do nosso entendimento, para que possamos entender qual é a extensão da obra de Cristo. O que é que Ele fez realmente? Qual é a esperança que Deus tem no nosso chamado? O que o nosso chamado nos aguarda? O que Deus espera da igreja? O que Cristo conquistou?
Qual é essa vitória? Qual é a extensão dessa vitória? Aonde ele foi? O que ele realizou? E o que ele entregou a mim e a você? Não pode ser para ficar de final de semana. Não é para resolver os nossos problemas pessoais. Não foi para comprar casa, carro, viagem, sapato, sandália, roupa, para comer. Não foi para isso. Pastor, tem alguma coisa errada com isso? Não, nada. Não foi para isso que ele morreu na cruz do Calvário. Não é essa a intenção de Deus com isso. Abre lá agora no capítulo 3 de Efésios, por favor. Capítulo 3, versículo 8 em diante. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, e revelar a todos qual é a dispensação deste mistério, que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus que tudo criou. Uau! Um tempo esse mistério estava oculto, mas ele foi chamado agora. 10. A intenção dessa graça, presta atenção, a intenção dessa graça era que agora, mediante a quem é a igreja? Então vamos falar, a hora que for a igreja, você vai colocar o teu nome. A intenção dessa graça era que agora, mediante ao... Vamos falar de novo. A intenção dessa graça era que agora, mediante ao... a multiforme sabedoria de Deus. Repete comigo: sabedoria de Deus. Então existe uma sabedoria que é diferente da sabedoria do homem. Existe uma sabedoria que é diferente da sabedoria do homem. É a sabedoria que Paulo ora lá no capítulo 1. Peço o espírito de sabedoria e revelação. Vamos continuar. A multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões. Ei! Igreja não é para ficar de final de semana. Para reunir 2 horas no domingo. Para ficar cuidando dos problemas que todo mundo tem. Deus levantou a igreja para que através da sabedoria dele ela se tornasse a entidade gestora da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que principados e potestades saibam quem é Jesus. Uau! Vira para o teu irmão e fala: está na hora de você crescer. Fala de novo, olha para ele, está na hora de você crescer. Sabe por quê, querido? Você não repreende o principado. Sai daí, principado. Eu te repreendo em nome de Jesus.
Você precisa da sabedoria de Deus para manifestar o que Cristo é, para que o principado possa te reconhecer. Vou dar um exemplo, Atos capítulo 19. Estou cheio de Deus hoje, Murilo. Atos capítulo 19. Paulo está lá, trabalhando. De repente, 7 filhos de um homem chamado Cefas acha bonito o jeito que Paulo vive. Acha interessante, puxa vida, esse cara é legal, hein? Ele manda os demônios embora em nome de Jesus, vamos fazer isso também. E a Bíblia diz que eles faziam isso. Olha lá o texto, você vai perceber que eles praticavam isso. 7 filhos de Cefas, eles praticavam exorcismo. Até que um dia eles encontraram um demônio que não era um demônio que ia se bater em retirada ou ia se submeter ao que aqueles homens não tinham. Sai em nome de Jesus a quem Paulo prega. Sabe o que o demônio diz, pastor Francisco? Conheço Jesus. E conhece mesmo, ele estava lá na eternidade. E ele olha e fala assim: e sei. Agora preste atenção que o demônio fala: sei quem, não o que e nem o que possui. Eu sei quem é Paulo, mas vocês eu não reconheço. E a Bíblia diz que o demônio cai em cima daqueles 7 e dá um couro neles, e eles vão embora pelado embora. Bem feito. Se Deus criou lá na eternidade os principados e potestades para que eles governassem nas regiões celestiais, sim ou não? Eles foram destituídos dos céus, mas eles continuaram nas regiões celestiais. Eles continuam exercendo governo nas regiões celestiais. Quando Cristo morre e ressuscita, o Espírito Santo pega Cristo e coloca Cristo acima deles. A Bíblia diz que quando ele é entronizado no trono, significa que ele recebe toda a autoridade abaixo de Jesus. Está todo mundo abaixo dele. Eu tenho que me conter aqui para não atropelar. Preste atenção. Quando eles foram criados para engrandecer o nome do Senhor, sim ou não? Sim ou não? Mas eles receberam a influência de Satanás, sim ou não? E a influência de Satanás era que eles poderiam ser melhores do que Deus. O orgulho entrou no seu coração, o egoísmo. Eles queriam o lugar de Deus. E quando eles caem, então, eles continuam do mesmo jeito, com a mesma necessidade, com o mesmo propósito. Se tem uma coisa que Satanás é perseverante. Quer aprender alguma coisa com Satanás? Seja perseverante. Ele não desiste, mesmo perdendo. Então, esses principados e potestades, eles continuam no mesmo lugar, abaixo, depois que eles saíram do céu onde Deus habita. Mas eles continuam governando, eles continuam exercendo influência. E eles continuam e querem o quê? Querem ser adorados. Eles querem a mesma coisa que Satanás quer. Satanás implantou o seu reino. Ele quer ser Deus. Ele quer ser adorado. Ele quer ser venerado. Ele quer ser reconhecido. Ele quer exercer governo. Ele quer exercer autoridade. Ele quer ser parecido com Deus. O propósito dele não acabou, não terminou. Ele continua no mesmo lugar. Agora esses demônios, eles vão subjugar os seres humanos. E como que eles subjugam os seres humanos? Através da influência, da sabedoria terrena. Deixa eu te fazer uma pergunta. É possível que esses principados e potestades, eles podem influenciar presidentes, governantes? O que você acha de Pilatos? O que você acha do Sinédrio? Aqueles homens eram influenciados por quem? Quem que falava ao ouvido deles? Que influência era aquela? De Deus?
Que sabedoria era aquela? De Deus. Agora vamos entender um pouquinho essa palavra sabedoria, Leonardo. Eu já tenho falado aqui várias vezes. O que é sabedoria? Vamos, para a gente entender melhor que a sabedoria, vamos diferenciar 3 coisas que as pessoas fazem confusão: inteligência, conhecimento e sabedoria. Diferenciar as 3 coisas: inteligência, conhecimento e sabedoria. O que é inteligência? É a facilidade de aprender, é a capacidade de aprender rápido, de pegar a informação. O que é conhecimento? É o armazenamento daquilo que se aprende. E o que é a sabedoria? É a capacidade de aplicar aquilo que se conhece na hora certa. É por isso que muita gente é sábio, mas não tem conhecimento. E muita gente tem conhecimento, mas não é sábio. Se a sabedoria é a capacidade de aplicar aquilo que eu tenho de conhecimento na hora certa, então existe uma sabedoria divina que me capacita a usar o conhecimento que eu tenho para aplicar de uma forma certa, na hora certa. Você entendeu? Se sabedoria é a capacidade que eu tenho, como um armazenamento no computador, está lá toda a informação. Você dá um comando, ele vai lá e busca aquela informação e traz para você. A sabedoria, ela busca o conhecimento que você tem naquela situação, para que você tenha um comportamento, uma palavra e uma ação que seja correta para aquele lugar, para aquela hora e para aquele momento. Isso é sabedoria. Então existe uma sabedoria divina que me capacita a agir, falar e se comportar do jeito certo, na hora certa, como é preciso. Sim? Segurou aí? Entendeu? Então bora para frente. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do 6. Contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era, ou dos poderosos desses séculos, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes da origem das eras, para a nossa glória. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Olha o que Paulo está falando aqui a respeito do Sinédrio, a respeito de Pilatos. Se eles tivessem a sabedoria de Deus, eles não teriam crucificado Jesus. Quem que influenciou eles, Jimmy? O principado de Israel, o demônio príncipe que segura Israel. Agora, o porquê que os principados fizeram com que Cristo fosse morto? Porque eles não conheciam aquilo que estava oculto em Cristo Jesus. Não tinha sido revelado a eles. Porque se Satanás soubesse que a derrota dele estava na crucificação, ele tinha influenciado para que Jesus não fosse para a cruz. Faz sentido para você? É por isso que foi oculto. É por isso que o mistério estava oculto. E Deus foi sábio de esconder isso aos grandes e revelou aos... Deixa eu te mostrar uma coisa, por favor. Você está aqui comigo, meu irmão? Amém? Está ligadinho mesmo? Deixa eu te mostrar umas coisitas aqui. Eu quero que você entenda uma coisa. Pastor, qual que é a sabedoria de Deus? Sabedoria de Deus aqui nós poderíamos chamar como os valores morais de Deus.
aquilo que Deus é, aquilo que Ele representa. E qual que é a sabedoria do mundo? A sabedoria do mundo, eu chamava a sabedoria do interesse próprio, da visão utilitarista. O que significa? Aquela expressão, o que eu ganho com isso? Eu preciso que você preste atenção, porque agora eu vou começar a mexer com você. Eu preciso, Pavão, que vocês tenham entendido até agora, amém? Então existe uma sabedoria divina e uma sabedoria humana, Maurício. Deus escolheu a igreja para que a igreja revelasse aos principados e potestades a obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Não só revelasse, mas quem vai destronar principado e potestade é a igreja. Quem vai destronar, quem vai tirar esses príncipes do inferno, da influência das nações, é a igreja. Agora, como que a igreja vai fazer isso, Cristiane? Ela faz isso debaixo da sabedoria de Deus, Lisa. Então vamos lá, a sabedoria do mundo. Eu separei algumas frases aqui da sabedoria do mundo. Por quê, pastor? Porque é equivalente o coração de Satanás. Vai lá para... Coloca aqui para mim, por favor. Quem está no reto aí? Reto não, no telão, olha, reto. Ezequiel capítulo 28, versículo 4, por favor. Então foi por intermédio da tua elevada sabedoria e teu entendimento pleno que granjeaste riqueza e acumulaste ouro e prata entre teus tesouros. Continua. Por tua grande habilidade comercial conseguiste aumentar tuas posses, e por causa das tuas riquezas o teu próprio coração foi tomado de insana soberba. Continua. Portanto, assim declara o Senhor, porque imaginas que é astuto, tão sábio quanto Deus. Eis que trarei estrangeiros, os mais terríveis. Escuta, ele está falando a respeito de um rei de Tiro. Agora olha aí, vai lá para o 17, por favor. O teu coração tornou-se altivo e soberbo por causa da tua impressionante formosura, e corrompeste a tua sabedoria por conta do teu esplendor e da tua fama. Por isso eu te lancei à terra e fiz de ti um espetáculo e advertência perante reis e governantes. Está falando de Satanás. Ele tinha a sabedoria de Deus, mas essa sabedoria se corrompeu por conta da grandeza que ele possuía. Agora preste atenção, uma das coisas que o texto fala, ele fala assim: e você comercializou. O que é comercializar? Vender algo. Satanás vendeu a ideia no céu de que ele poderia ser maior do que Deus. E ele era tão bom vendedor que uma terça parte do céu acreditou nisso. Agora olha aqui para mim, preste atenção, preciso que você entenda isso. A sabedoria de Satanás é essa: o que eu ganho com isso? Aquilo que me é útil. Sabedoria utilitária. O que me é útil? O que eu vou ganhar com isso? Não faço nada para perder. É o meu direito. Se é bom para mim, então tá bom. É a minha imagem. O que vão pensar de mim? Todas essas frases estão cheias da sabedoria humana. O que eu ganho com isso? Qual é a vantagem que eu vou ter?
plano de mim. Meu irmão, eu e você precisamos de entender uma coisa, Alan. O que é, pastor? O reino de Jesus é um reino invertido. O reino de Deus é um reino invertido. Por quê? Porque a potestade, o principado, ela não reconhece quem atua debaixo da sua própria sabedoria. Vou repetir. Satanás nunca vai encontrar um adversário na igreja que atua pelos mesmos princípios dos quais ele vive. Eu vou repetir. Satanás nunca vai encontrar numa igreja a força para destroná-lo, se essa igreja vive debaixo dos mesmos princípios que ele. Eu vou repetir. Satanás nunca vai encontrar numa igreja autoridade para destroná-lo, se o que essa igreja vive está debaixo dos mesmos princípios dos quais ele vive. É por isso que quando Satanás estava chegando e Jesus estava ensinando algo para os discípulos, tem gente que interpreta isso errado, que Jesus ficou com medo de Satanás e não queria um embate. Jesus reconhece que Satanás está chegando e diz assim: eis que o príncipe desse século está chegando, e não há nada em mim que ele possa tocar. Sabe o que Jesus estava dizendo, Jimmy? Não tem nada entre eu e ele. Não existe ponte, não existe toque. A minha vida é diferente dele. O que eu creio, o que eu vivo, o que eu sou é completamente contra ele. Cuidado com o aleluia, meu irmão, porque vai te levar num lugar não que você não deve glorificar. Vira para o teu irmão e fala assim: nós precisamos de crescer. Eu estava lendo a Bíblia, e de repente o Espírito Santo falou algo para mim. Ele falou assim: sabe aquele texto de Pedro? Eu falei: ué, sei. Qual que o senhor está falando? Sujeitáveis, pois, a Deus. Eu falei: opa, claro que eu sei. Sujeitáveis, pois, a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. E aí ele falou: escreve. Eu escrevi. Sujeitai-vos, pois, a Deus é um conceito muito mais profundo do que imaginamos. Não é uma ideia de abaixar a cabeça como de um servo quando o seu senhor lhe dar uma ordem e ele executa sem objetar, mesmo que não lhe agrade. Sujeitar a Deus é assumir a vida de Deus, seu caráter, sua moral, sua vontade e seus valores eternos. Sujeitar a Deus é se colocar nesse lugar de ser aquilo que Deus é, de defender o que Deus defende, de dar importância no que Deus dá, de chamar de verdadeiro o que Deus chama, de valorizar o que Deus valoriza, de desprezar o que Deus despreza. Isso é sujeição a Deus. E depois disso, você pode resistir qualquer Satanás, porque ele vai bater em retirada. Então, meu irmão, o que eu estou mostrando para você é que a nossa guerra, ela não é naquele nível pessoal básico. Sai Zé Pilintra, sai Maria Padilha, sai Pombagira, sai Exu Caveira, e sai. Para a gente ver nação mudada, Lisa.
para a gente ver cidade mudada. É por isso, meu irmão, que essa mensagem começou a me responder algo que eu tenho no coração. O que, pastor? Porque 50 mil pessoas em Limeira, e Limeira continua afundada no pecado, afundada na corrupção, na mentira, e nada muda. Porque 50 mil pessoas que dizem que são igreja, vivem pela sabedoria do mundo e não de Deus. E quando isso acontece, a potestade olha e diz: eles não têm autoridade. Conheço Jesus, mas vocês, quem são? Vira para o teu irmão e fala: está na hora de crescer. Tem gente que não quer nem falar mais, não quer nem crescer mais. Abre lá em Mateus. Capítulo 11. 11 e 19. Capítulo 11. Vamos do 12 em diante. Desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por força. O reino dos céus é tomado por... E os que usam de violência se apoderam dele. Sabe, meu irmão, a gente precisa de ser uma igreja violenta. A gente precisa ser uma igreja violenta no posicionamento. A gente precisa de ser uma igreja violenta nas convicções. A gente precisa de ser uma igreja violenta na santidade. A gente precisa de ser uma igreja violenta na oração. A igreja precisa de ser violenta na sua vida. Por quê, pastor? Porque é com força. Enquanto tem 50 mil pessoas reunidas, talvez de manhã e de noite, hoje, nessa cidade, da qual nós chamamos de nossa cidade, tem 250 mil pessoas caminhando para o inferno, cativas por Satanás, vivendo longe do Senhor, angustiadas, depressivas, endemoniadas, algumas tentando se matar, crianças sendo estupradas, mulheres sendo violentadas, filhos em cativeiro, pessoas perturbadas por demônios. E a igreja reunida, fazendo o quê? A denúncia de Jesus. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se desejarem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos ouça. Mas a quem hei de comparar essa geração? São como crianças, sentadas nas praças do mercado, ficam gritando umas a outras. Nós vos tocamos músicas de casamento, mas vós não dançastes. Entoamos lamento fúnebres e não pranteaste. Assim vês João que jejua e não bebe vinho, dizem que tem demônio. Então chega o filho do homem comendo e bebendo, e dizem aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Todavia a sabedoria é comprovada pelas obras que são seus frutos. Escute. Uma igreja que não reconhece o que ela carrega é uma igreja criança que não discerne o seu ambiente. Quando é para chorar, ela ri. Quando é para rir, ela chora. Agora, a palavra do Senhor, pastor Francisco, diz aqui que a sabedoria, ela é capaz de ser reconhecida não pelo que tem, mas pelo que é. Vou repetir: a sabedoria é conhecida pelas obras, pelos seus feitos, pelas suas ações, pelo seu comportamento, pela sua postura.
Não adianta uma igreja que quer repreender o Zé Pilintra, mas continua apoiando a bebida alcoólica, achando que não tem problema. Não adianta uma igreja que quer repreender a pombagira, mas vai para o espelho e percebe que está com o corpo marcado, que está sensual e acha que não tem problema. Uma igreja que quer tirar as prostitutas da zona de meretriz não pode ser uma igreja que assiste filme sensual na sua casa. Uma igreja que fala que quer derrotar Mamon não pode ser dominado por Mamon. O que eu ganho com isso? Não faço nada para perder. E você sabe que a gente pode trazer esse tipo de comportamento de sabedoria do mundo para dentro da igreja. Uma igreja que fala que ama o irmão não pode falar mal dele. Eu falei que ia ser meio difícil hoje, não falei? Vira para o teu irmão e fala assim: você tem que crescer. E eu não estou falando para te ofender não, por favor, irmão, eu amo você. Eu amo você, minha irmã. Se está ruim para você, imagina para mim essa noite. Você vai me ouvir 1 hora e vai embora. E eu ouvi a noite inteira. Eu perdi o sono. Deixa eu te falar uma coisa. Uma igreja que quer destronar Satanás, e como eu disse, o reino é invertido. Não é que o reino é invertido, o pecado inverteu. Aí Deus vem, Jesus vem e coloca, Tony, o reino no lugar certo. Porque quando você fala que não pode perder nada, a Bíblia diz que aquele que perde ganha. Quando a sabedoria humana diz que eu tenho que ajuntar para ter, a Bíblia diz que eu tenho que partilhar para ter. O mundo diz: ajunta que você tem. O reino diz: dá que você recebe. O mundo diz: viva. A Bíblia diz: morra. O mundo diz: ajunta, 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 ajunta para desfrutar. A Bíblia vem e diz: louco, não ajunta, você pode morrer. A Bíblia diz que aquele que perde ganha, aquele que morre vive, aquele que dá recebe, aquele que chora se alegra. Tem alguma coisa invertida. Pastor, você está falando contra ter? Não. Desde que tudo que você tenha seja usado para o propósito. O que adianta você chegar no final da tua vida e Deus te pegar você sentado em tudo aquilo que você conquistou? Você vai falar o que para Ele? Foi isso que Jesus disse, que um dia um homem tinha colhido toda a lavoura, e que tinha sido uma colheita tão extraordinária que ele teve que aumentar os barracões para poder armazenar. E depois desse sucesso ele diz: agora eu vou me preparar para não trabalhar nunca mais, e vou gozar de tudo aquilo que eu fiz. Jesus diz que ele chega e diz: louco, maluco, doido, vão te pedir a tua alma hoje, e isso que você tem não vai poder comprar nada. É por isso que chegaram para Jesus e disseram assim para ele: desce daí,
que aí nós vamos saber que você é o Cristo e vamos te servir. A sabedoria humana, Isabela. E o que Jesus faz? Ignora. A Bíblia diz, pastor Ezequiel, que como cordeiro ele foi levado ao matadouro em silêncio. Sabe, irmãos, essa mensagem ela pode gerar algumas coisas em você essa noite. Lucas 2:40, por favor, coloca lá para mim. 40, e um menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria, e a graça de Deus permanecia sobre ele. Falando a respeito de Jesus, todos os anos seus pais viajavam até Jerusalém. Não, 52 agora, por favor. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça, na presença de Deus e de todas as pessoas. Escute, você vai ver o desenvolvimento, o crescimento de Jesus. Jesus precisou de crescer em sabedoria. Jesus precisou de crescer em graça. É por isso que como igreja, meu irmão, nós podemos ter começado como meninos. Nós podemos hoje estar brincando, é meu, eu quero. Mas chega uma hora que a gente tem que crescer. Paulo em Gálatas vai falar que o menino, que o herdeiro, apesar de ser herdeiro, mas sendo um menino, não desfruta de governo. Uma igreja imatura não governa. Por quê? Porque ela não tem sabedoria, porque ela não tem autoridade. Agora preste atenção. As potestades, os principados, eles fizeram de tudo para levar Jesus para a cruz, e levaram, porque eles eram oculto os planos de Deus. Se eles soubessem que ali era a derrota deles, eu vou repetir, eles não tinham permitido isso. Agora preste atenção, eu quero que você entenda de uma forma muito profunda o que eu vou lhe dizer agora, e vou encerrar. A obra de Jesus na cruz do Calvário, querido, a qual os teólogos os chamam de expiação, ela não foi, meu irmão, para te dar aquilo que você acha que é só, para arrumar os teus problemas particulares, para te trazer conforto nessa terra, para fazer você se sentir melhor aqui. Não, a igreja não tem entendido que a dimensão do que Satanás fez com que o homem fizesse foi algo tão devastador, foi algo tão perigoso, foi algo tão horrível, tão extraordinário, mas tão profundamente terrível, que para resolver precisou de Deus usar o seu filho, precisou de usar o que ele tinha de melhor no céu, precisou do próprio Deus encarnar. Ei, meu irmão, se você entender a obra expiatória como algo que Deus só faz para tirar sua culpa, você vai achar que o céu é um lugar de férias eterna. Eu vou para o céu para me descansar o resto da eternidade. Mas se você entender, meu irmão, o que a obra de Jesus Cristo foi na cruz do Calvário, ela restaurou todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra. E a Bíblia diz que a igreja reinará com ele pela eternidade. A Bíblia diz que a igreja, ela vai fazer o que, meu irmão? Ela vai julgar anjos. Mas nós não podemos usar a mesma coisa que o mundo usa. Sabe por quê, querido? Porque eu posso pegar os conceitos da sabedoria humana e trazer para dentro da igreja.
Eu posso prejudicar o meu irmão para mim sair bem. Deixa eu falar uma coisa aqui, queridos. Sabe o que faz a igreja quando Song, Murilo, Lucas, banda Under, quando nós louvamos, quando nós adoramos, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Pode ter uma plástica muito bonita, irmãos, todo mundo tocar certinho, todo mundo tocar afinadinho. E a música, qualquer música, tem o poder de trazer euforia, tem o poder de trazer emoções, tem o poder de fazer você se alegrar, e tem o poder de fazer você chorar. Mas não significa que Deus está fazendo. Não é uma autenticação de que Deus está no lugar. A autenticação, meu irmão, da mensagem é minha vida. Se quando aquilo que eu digo que eu adoro mesmo. Se a palavra que eu falo, ela está linkada com a vida que eu vivo. Se não há mentira, se não há engano, se não tem pecado, hoje nós estamos vivendo um tempo tão difícil. Por quê, pastor? Porque a igreja hoje, ela toma um molde mudando. Está todo mundo querer ficar bonzinho na foto. Meu irmão, eu não vou falar para você que é pecado, mas se você não usar, vai ser sua destruição. Eu uso rede social, mas a rede social está arrancando a espiritualidade da igreja. A rede social está tirando o seu tempo, ela está te afastando de Deus, e você acha que é Deus. É por isso, meu irmão, que esses dois reinos, eles estão em colisão. Jesus disse: quem se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Não sou eu que digo. E quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Hoje tem uma igreja que quer ser amigo do mundo e amigo de Deus. Ei, não tem jeito. Mas eu não quero ofender as pessoas. Ei, você prefere não ofender as pessoas e ofender Deus? As potestades estão dando risada. Conheço Jesus e sei quem. Eu conheço a vida de Paulo, eu sei o que Paulo assiste, eu sei onde o Paulo gasta o seu tempo, eu sei qual é a postura de Paulo com dinheiro, eu sei qual é a postura de Paulo com fofoca, eu sei qual é a postura de Paulo com televisão, eu sei a postura de Paulo com sensualidade, eu sei a postura de Paulo quando um amigo lhe bate. Eu conheço Paulo, eu sei quem, e ele sendo quem ele é, eu tenho que sair, eu tenho que bater em retirada, porque a vida de Paulo é sujeita àquele que pode todas as coisas. Sabe qual é o problema? O problema é não confiar na soberania de Deus. Quando Estevão estava lá diante dos seus inimigos, ele olhava para os seus inimigos, eles estavam morrendo de ódio, com as pedras na mão, ele estava ali para ser apedrejado. Tinham inventado mentira de Pedro, de Estevão, inventado calúnias de Estevão. Mas a sabedoria de Estevão era a sabedoria de Deus. Estevão não se defende, Estevão não pede um advogado, Estevão não xinga ninguém. Estevão se levanta e prega, e prega, e prega, e prega, e prega, sabendo que era a última pregação dele. Porque a igreja, meu irmão, ela precisa de saber aonde que Deus quer que ela comece e onde Deus quer que ela termine.
Porque quando Estevão está olhando, ele não vê os inimigos com as pedras, mas a Bíblia diz que ele olha para o céu e vê aquele que está sentado no trono, que levanta e olha para Estevão. Eis que eu vejo Jesus agora levantado no trono. Ele sabia que ali era o fim da vida dele, mas ele não tinha a vida por preciosa, como Paulo também não tinha. A nossa vida é muito preciosa, irmão. Se for me dar prejuízo, eu estou fora. Se eu vou sofrer prejuízo, eu estou fora. Mas essa é a sabedoria do mundo, não de Deus. Porque a Bíblia diz que ele foi levado como cordeiro ao matadouro. Inventaram mentira. Jesus se submeteu à sabedoria mundana. Jesus se submeteu à sabedoria de Satanás. Porque Jesus era mais sábio, ele tinha a sabedoria de Deus. E ele sabia que aonde o inferno ia bater com toda a crueldade, com toda a violência, só poderia vencer quem fosse humilde e obediente. Porque o que o homem perdeu foi na desobediência. O que o homem tinha que ganhar, tinha que saber ser através da obediência. Ei, nós temos mais do que precisamos. Ei, tem uma cidade para ganhar. Você foi chamado para representar a sabedoria de Deus. A Bíblia diz que tem uma nuvem de testemunha. São anjos de Deus e anjos de Satanás. Mas toda vez que eu opto pela sabedoria humana, eu perco a autoridade de destronar o que Deus disse que deu autoridade sobre a igreja. Essa palavra não me fez dormir essa noite. Eu acredito, meu irmão, que a revelação ela é progressiva, da mesma forma foi com Jesus. Quando eu olho para os avivamentos do tempo passado, quando eu olho para os pregadores do tempo passado, eles pregaram e pregaram com autoridade. Jesus veio para salvar o pecador. Sim, é uma verdade profunda e grande. Mas Jesus veio para esfregar a igreja na cara do principado e da potestade. Jesus está entronizado. Ele está no seu trono agora. A obra foi completa. Não tem nada que Jesus tenha que fazer. Ele ganhou a corrida e disse assim para nós: corra vocês agora com o troféu na mão. Nem isso nós estamos querendo fazer. Escute, pastor, o que eu faço diante disso? Se arrependa. Eu tenho esmurrado o meu peito e disse tudo para Deus: me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Me dá o coração que eu não tenho. Me dá a mente que eu não tenho. Me dá o que eu não tenho. Se a minha vida serve, eis ela aqui. Quero gastar a minha vida. Quero perder a minha vida. Porque quem perde a vida, ganha a vida. Eu
creio numa igreja que Deus está levantando. Eu creio. Eu creio que essa igreja dos últimos dias é uma igreja que vai se levantar com autoridade. Agora olha aqui para mim, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não vamos esperar as coisas piorar, não. Não vamos esperar Deus ter que soltar os demônios atrás de nós. Olha aqui para mim, pode piorar, viu? Porque se eu e você não dermos uma resposta, outras pessoas darão. Mas nessa noite eu chego diante de Deus e digo: eis-me aqui. Pastor, o que eu tenho que fazer? Pergunta para Deus o que você tem que fazer. Peça a sabedoria dele. Porque governo se ganha com influência. Governo se ganha com influência. É por isso que a guerra hoje é por influência. Mas ei, olha para mim aqui, igreja. A nossa força não está na rede social, não. A nossa força está aqui. A nossa força não está na rede social. A nossa força está na palavra dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Fica de pé, eu quero orar com você nessa noite. Churava suricando oremanos.